Está entrando no ar mais uma edição do Sem Censura. Um programa jornalístico ao vivo, onde você também participa e dá sua opinião. A nossa preocupação é questionar os problemas, buscar a verdade, encaminhar suas queixas e procurar soluções. Nossos convidados já estão a postos para discutir. Sem Censura. Boa tarde, hoje é quarta-feira, dia 1º de agosto, e os convidados do nosso Sem Censura são o cardiologista Rubens Teixeira Neto. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia e estuda casos de infartos em jovens causados pelo uso da cocaína. O sambista Bezerra da Silva, que canta o dia a dia dos morros do Rio e está lançando seu 16º LP. A terapeuta Ângela Castelo Branco. Ela veio nos explicar um pouco mais sobre as aplicações do shiatsu. O ator Cláudio Cunha, que faz sucesso no teatro vivendo o analista de Bagé, de Luiz Fernando Veríssimo. O deputado Jorge Leite. Ele veio discutir com a gente o enfraquecimento do poder econômico do Rio. O presidente do Sindicato dos Previdenciários do Estado do Rio de Janeiro, Hélio Hermógenes de Menezes, que nos conta os problemas que os servidores públicos enfrentam com o Instituto de Previdência do Rio. A vereadora Laura Carneiro. Ela realizou várias atividades junto à defesa do consumidor, inclusive pela instalação dos telefones que já estão pagos há anos. E o artista plástico Da Silva. Ele nos fala de seu trabalho todo baseado na Amazônia. E esse, gente, é o nosso Sem Censura de hoje. Vocês do Rio podem começar a telefonar para 2321924. O pessoal dos outros estados deve ligar para 021-242-9572. A mesa de debatedores está composta por José Colagrossi, Carlos Alberto Serpa e a nossa nova companheira, Luciana Plástico da Silva. Ele veio nos falar da sua carreira e de um trabalho muito bonito que faz, onde o tema é um tema polêmico, todo mundo agora está pensando muito nisso, a Amazônia. É isso mesmo, Da Silva? Você trabalha em cima da Amazônia o tempo todo? Exatamente. Fala um pouquinho do seu trabalho com a gente. Olha, o meu trabalho naturalmente é uma experiência desde criança que eu venho vivendo pelos interiores, observando no período de férias pescas predatórias. Isso já vem há 50 anos, desde 1940 que eu viajava pelo interior e via pesca de jacarés das mais variadas formas, com cacos de vidro, com vísceras do próprio jacaré. Isto ia naturalmente ficando dentro do meu interior. De um momento para outro, eu entrei em exposição e comecei a faturar diplomas, não é? Ganhando primeiro prêmio em desenho, primeiro prêmio em modelagem, primeiro prêmio em trabalho de pintura, e assim eu achei que deveria, inclusive, ser um dos candidatos para ser desenhista científico do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Bom, só tendo uma vaga, coube a mim. Melhor trabalho, melhor interpretação da Amazônia, e assim eu fui desenvolvendo o trabalho. Bom, mas acontece o seguinte, eu observei que, sendo Instituto de Pesquisa da Amazônia em 1954, ainda iniciante, e eu precisando conhecer mais, vim até o Rio de Janeiro. Aqui fiquei... Você mora lá na Amazônia mesmo? Eu tenho tripé, o interior, Manaus e Rio de Janeiro, né? Em 1954 vim para o Rio de Janeiro e comecei a fazer desenhos científicos para 2 cientistas do Museu Nacional. Então, vinha pererecas verdes lá de Espírito Santo e eu levava para o meu apartamento e pintava cientificamente e dava para eles, não é? Mas era tão pouco remunerado que eu acabei passando para ser calculador de voo de problema de descida de subida de avião, CAICP vida, que mudança, hein, da Costa? Exato. Mudou tudo? É. Da Silva, desculpe. Nada, em absoluto. Bom, então, da aeronáutica eu fui convidado para a FAO. Então, já dobrava os vencimentos e comecei a trabalhar na FAO em ictiologia. Recebi convite 4 anos depois para ir para a Itália. Bem, mas as coisas não aconteceram e eu, então, fui convidado para ir passar 18 meses nos Estados Unidos como desenhista de ictiologia. Bom, também não aconteceu. Voltei para Manaus e comecei a fazer um trabalho de conhecimento da realidade, sempre voltado às minhas origens, de maneira que, quando retornei ao Rio de Janeiro, comecei a fazer exposições. Comecei a fazer exposições de pinturas, sempre voltadas às minhas raízes, e já estou no número 29 de exposições, fazendo o menor museu de cera folclórico e histórico. E voltando em 83 para o Amazonas, aí me dediquei profundamente. Com os índios Saterê e Maué, comecei a passar 30 dias no interior
e vendo que eles tinham uma sabedoria natural e profunda, eu comecei a me associar a ele, aos conhecimentos dele, como aprendiz. Agora você ficava nas tribos mesmo? Na tribo Sateremóia eu conheci várias aldeias, Santa Maria, Vila Nova, Nazaré, Belém, Manjuru e outras mais, né? Então, o que você acha que você aprendeu principalmente com os índios nessa sua técnica? Olha, inicialmente eu aprendi um tipo de escola primitiva, autêntica. Eu dava papel e dava caneta esferográfica para os índios e eu observava que eles tinham habilidade manual, eles tinham, inclusive, assim, maneira de se expressar, de comunicar. E eu tenho esses desenhos. Eu dizia assim para eles, olha, não venda a ninguém. Eu quero apenas esses elementos para eu me motivar e começar a pintar. E comecei a pintar sobre o Guaraná, e dentro daquela cultura maravilhosa, milenar, e com essa sabedoria muito grande deles, eu fui pegando pouco a pouco e desenvolvendo minhas telas. Da Silva. Obrigada, Serpa. Pois não. Você é um grande cavalheiro. É daí que sai a sua inspiração? Não, a minha inspiração vem desde criança. A minha primeira exposição foi em 1942, saiu na revista Citonil, Pequeno Grande Artista. E, dentre várias exposições que eu vim fazendo, sempre mudando de técnica, recebi carta de Daniel Parker, dos Estados Unidos, dizendo que ele, sendo dono da caneta e tinta Parker, não sabia que ela se prestava para pintura, conforme trabalhos da Amazônia que eu fiz. Hoje eu estou recebendo convite dos Estados Unidos, para expor nos Estados Unidos, esse tipo de trabalho. Eu estive também com o viúvo de Margaret Mead, foi uma grande pesquisadora da Amazônia. Ele se admirou profundamente dos meus trabalhos, porque eu tenho... Você é melhor que ela, você desculpe. Eu estava vendo ali, você quase que é um Ernest Paff, viu? Você tem ali umas flores, umas plantas, né? Sim. São magníficas, são bem uma flora da nossa Amazônia. Os seus animais são muito bem... Você está pintando, pelo que eu vi, em aquarela... Mas ninguém mostrou ainda uma coisa que você faz maravilhosamente bem, que eu vi aqui, que é o bico de pena. Exato. O bico Como é que são as duas técnicas? Você começou com uma, acabou na outra? Sim, eu já criei várias técnicas. Canutilhos, fiz exposição no Rio de Janeiro. Bico de pena pintado, essa carta dos Estados Unidos, de Daniel Parker. Digitalinas e esmalte sobre madeira. Ganhei um prêmio de viagem a Tennessee, na Universidade de Tennessee. Foi quando exatamente eu fui conviver com os índios e, ultimamente, eu recebi uma encomenda para fazer ilustração de livros, que eu aqui já fiz ilustração de livros para o professor Herminda, já há muito tempo, já 30 e poucos anos atrás, né, para a história do Brasil, e recebi um convite para fazer ilustração de livro sobre o tema Amazônia, Amazônia à deriva. Então, eu comecei a fazer com a caneta esferográfica, BIC. E comecei a gostar da maneira técnica que eu fui desenvolvendo. E esse trabalho que provavelmente eu trouxe, vocês irão ver depois do programa também, tem muita coisa a ver de um artista que acredita naquilo que faz. Você é autodidata? É autodidata, porque em 1945 mandei uma carta para o presidente Getúlio Vargas, pedindo para ir para a Escola Nacional de Belas Artes. E eu recebi esse telegrama que eu guardo. Esse telegrama diz o seguinte: respondendo carta formulaste, presidente da República, inexistência internato nacional Escola de Belas Artes, lamentamos. Francisco Chaves, chefe de gabinete do Palácio. Aí eu mas acho que não fez tanta falta, não, né? Exatamente, foi ótimo porque não modificou. Escola nenhuma não modificou, porque eu tinha dentro de mim uma escola ou várias escolas, não é? É verdade. Você fez uma formação sozinho, praticamente. Sozinho, sou autodidata, sou batalhador, eu acredito no que eu faço, eu vejo dentro de mim uma energia muito grande, que provavelmente essa energia eu passo para a tela, para as minhas artes, para a minha produção, como resultado de um compromisso que eu provavelmente, sendo místico, eu devo ter assumido antes de chegar aqui à Terra. Vou retratar a Amazônia, e isto eu estou fazendo. Ô, da Silva, o seu tema é a Amazônia, não é? Você vai lá, trabalha com os índios. Isso é um trabalho muito difícil? Não é difícil, porque é gratificante.
minha esposa me engorda aqui, eu vou para lá e emagreço, porque se passa fome, a floresta amazônica... Convida, rapaz, para ir com você, estou precisando. Vamos nessa, já estarei indo, do dia 16 ao dia 20, já estarei indo até, novamente, o Solimões, que eu viajo muito, não fico só no Baixo Amazonas, vou ao Rio Negro, Solimões. Como é esse processo de trabalho? Você vai para lá, viaja, pesquisa, faz os traços ou não? Fotografa? Sim, não. Fotografia eu perdi muito, principalmente quando eu andei nos garimpos, né? Conheço o garimpo do Parauari, conheço o garimpo do Amana, e ali me deixou muito material perdido, né? Você traz como, então? No desenho? Eu trago muito na mente, no desenho, não é? Algumas observações, porque, por exemplo, pintar um peixe que me tragam, agora conforme eu pintei, os 39 peixes econômicos da Guanabara, quando era desenhista da Presidência da República, trabalhei para a FAO, não era interessante porque os peixes quase que saíram assim prateados. De maneira que eu viajo 15 dias, 10 dias, 5 dias, conforme a viagem, e lá eu mergulho, eu pesco, eu vou a fundo, pegamos o peixe, já pego a minha prancheta, já vou escrevendo as anotações, já pego meus pincéis, já vou colorindo o máximo que eu posso para me aproximar daquela realidade, e a partir dali eu faço as devidas anotações, juntando-se com aquela memória que eu possuo, memória fotográfica, né? Daqui a 1 mês, 2, 3, 4 meses, 6 meses, 1 ano, eu, ao me prontificar, a me deleitar sobre aquele trabalho, começa a vir tudo novamente, juntamente com tudo que eu faço de anotações, saem esses trabalhos que têm sido admirados e provavelmente estarei expondo nos Estados Unidos. Né? Beleza, agora eu quero saber o seguinte, próxima exposição é essa dos Estados Unidos ou tem alguma coisa por aqui também? Eu não sei porque eu estou esperando resposta que eu mandei esses slides, as pessoas americanas vieram até meu ateliê, e de maneira que ele queria comprar esse trabalho da ilustração do livro, Amazônia Deriva, e eu vi os dólares na mão, mas não pude vender porque eu tinha um compromisso moral, né, para exatamente fazer esse trabalho. E eu gostaria de exatamente fazer uma apresentação desses trabalhos de preto e branco e de colorido também, não é? Antes de levar para os Estados Unidos, eu acho que seria válido fazer uma exposição aqui. Agora, depende de um patrocinador, porque colocar vidro, eu ia pedir a você para deixar um telefone rapidamente, porque se as pessoas estiverem interessadas, entram em contato direto com você. Claro, deixarei. Meu telefone de estúdio, né? 205-0509. 205-0509, da Silva. Muito obrigada. Ali no Flamengo. Pois não, eu quem agradeço a vocês. E a Lourdes dessa...